Olá, pessoal. Sou o professor Erivelto Nunes, de Matemática da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. E na aula de hoje, aprenderemos a identificar e compreender o significado dos coeficientes de uma função do segundo grau. Iremos também identificar os pontos de mínimo e máximo do gráfico da função polinomial do segundo grau e ainda veremos as razões trigonométricas seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo e suas aplicações. Então vamos iniciar falando sobre função do segundo grau. A função do segundo grau é também conhecida como função polinomial do segundo grau ou função quadrática. Então vamos identificar e compreender o significado dos coeficientes de uma função do segundo grau. Uma função polinomial do segundo grau, ou função quadrática, é uma função cujo maior expoente da equação é 2. Sua expressão é da forma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, ou y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais, com a diferente de zero. Graficamente, uma função do segundo grau representa uma parábola. Assim, como na função do primeiro grau, a função do segundo grau possui raízes, ou zeros, se você preferir, que são valores em que f de x igual a zero, e, para acharmos esses valores, podemos utilizar várias formas, como soma e produto, método de completar quadrados, e o mais utilizado para calcular as raízes é conhecido como fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara diz que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Delta é o que chamamos de discriminante, e é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, a, b e c são coeficientes da função polinomial do segundo grau, podendo essas raízes serem duas raízes reais e distintas, uma única raiz real, ou não ter nenhuma raiz real. Então vamos ver uma aplicação. Você pode observar aí que nós temos uma função quadrática, f de x, igual a x ao quadrado mais 4x mais 4. Então vamos resolver essa equação para encontrarmos as raízes desta função. Então, pela função, conseguimos identificar os valores dos coeficientes a, b e c. Inicialmente, após ter identificado os coeficientes, iremos calcular o valor do discriminante, que é dado por delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Substituindo os valores de a, b e c, chego à conclusão de que o meu discriminante é igual a zero. Então, voltando agora à fórmula de Bhaskara, eu tenho que x é igual a mais ou menos raiz de zero sobre 2 vezes 1. Então, dessa forma, x é igual a 4 mais ou menos 0 sobre 2. Observe que, como o discriminante é nulo, ou seja, igual a zero, as raízes x1 e x2 são iguais. Ou seja, x1 e x2 para esta equação é igual a 2. Vamos ver mais um exemplo. No exemplo a seguir, eu tenho uma função f de x que é dada por x ao quadrado mais 6x mais 24. Então o procedimento de resolução é o mesmo que vimos anteriormente. Irei identificar os coeficientes a, b e c e, a seguir, irei calcular o valor do discriminante delta. Observe que para delta eu encontrei um valor negativo, menos 60. Então, substituindo delta na fórmula de Bhaskara, eu tenho que x é igual a menos 6 mais ou menos raiz de menos 60 sobre 2. Observe que, como a raiz tem um valor negativo, não existe a possibilidade de determinar o valor dessa raiz, pois não existe raiz quadrada para valor negativo no conjunto dos números reais. Então, dessa forma,
posso afirmar que não existe raiz real para essa função. Então, pessoal, para sabermos quantas raízes reais uma função quadrática possui, basta observar o quadro a seguir. Quando delta maior do que zero, a equação tem duas raízes reais e distintas. Neste caso, o gráfico toca no eixo x em 2 pontos. Quando delta é igual a zero, a função tem apenas uma raiz real dupla. E neste caso, o gráfico toca o eixo x em um único ponto. Entretanto, quando delta é menor do que zero, não há raiz real. E para esta situação, o gráfico não irá tocar o eixo x. Então vamos ver agora os gráficos de uma função do segundo grau. Uma função do segundo grau, ou função quadrática, tem sua representação gráfica uma figura conhecida como parábola, onde haverá sua variação dependente do coeficiente que acompanha a variável de maior grau, no caso, o coeficiente a. Cada um dos coeficientes da função quadrática, que são a, b e c, fornecem informações úteis sobre a representação gráfica desta função. Vamos dar uma olhada. Então vamos começar pelo coeficiente a. O coeficiente a é aquele que nos fornece o entendimento se a função quadrática terá concavidade voltada para cima ou para baixo. Então, eu considero duas situações. Na primeira, o meu a é maior do que zero. Então, neste caso, a concavidade é voltada para cima, conforme você pode observar na figura. E no segundo caso, eu considero que a seja um valor menor do que zero. Nesse caso, a concavidade é voltada para baixo, conforme você também pode observar no quadro abaixo. E o coeficiente b? O coeficiente b indica se o gráfico da parábola irá tocar o eixo y pela parte crescente ou decrescente no gráfico. Então saiba que, se b for maior do que zero, a concavidade irá tocar o eixo y pelo lado crescente da função. Se b for menor do que zero, então a concavidade irá tocar o eixo y pelo lado decrescente da função. E, se b igual a zero, toda a concavidade irá tocar o eixo y exatamente no vértice da função. Então, de acordo com o que foi dito, observe os gráficos e tire suas conclusões. E agora, para concluir, vejamos o coeficiente c. Neste caso, o valor do coeficiente c, em uma função quadrática, ele representa sempre o valor no eixo y, onde o gráfico interceptará o eixo, sendo o par ordenado deste ponto igual a 0 e c, conforme vocês podem observar no gráfico mostrado. Então vamos falar sobre vértice da função quadrática. Se você considerar uma função quadrática f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, o vértice dessa função representa o ponto onde o gráfico da função muda o sentido, deixando de ser crescente para ser decrescente quando a menor do que zero, ou deixando de ser decrescente para ser crescente quando a maior do que zero. O vértice de uma parábola é um par ordenado representado por xv e yv, sendo seu valor conhecido por meio das fórmulas matemáticas, onde x do vértice é igual a menos b sobre 2a e y do vértice é igual a menos delta sobre 4a, conforme vocês podem observar nos gráficos apresentados. Então saiba que se a for maior do que zero, x do vértice e y do vértice são conhecidos como ponto de mínimo e valor mínimo, respectivamente. Vamos ver um exemplo. O custo de fabricação de um determinado produto é dado por c de x igual a 3x ao quadrado menos 19x mais 21. Se a receita obtida
com a venda de x unidade é dada por R de x igual a 2x² mais x, para que o lucro L de x seja igual a R de x menos C de x, seja máximo, devem ser vendidos. Alternativa A, 20 unidades. Alternativa B, 16 unidades. Alternativa C, 10 unidades. Alternativa D, 8 unidades. E alternativa E, 4 unidades. Então, pessoal, com base nos dados do problema, em primeiro lugar, deve-se encontrar a função lucro. Ela será obtida por meio da subtração entre a função receita, aquilo que se arrecada com a venda, e a função custo, que se refere àquilo que se gasta com o produto produzido. Então, assim temos L de x é igual a R de x menos C de x. Daí, L de x é igual a 2x² mais x menos 3x² menos 19x mais 21. Eliminando os parênteses, temos que L de x será igual a 2x² mais x menos 3x² mais 19x menos 21. Logo, L de x é igual a menos x² mais 20x menos 21. Então agora, que já temos a função lucro, podemos fazer o que o enunciado pede, que é o valor de x para que haja lucro máximo. Esse problema nos emite a ideia sobre a palavra máximo e lucro máximo, que se faz presente, pois a representação gráfica dessa função, por termos o valor a menor do que zero, o gráfico fica com a concavidade voltada para baixo, sendo o seu ponto de mudança de sentido da parábola o valor mais alto, o que damos o nome de y do vértice. Sendo assim, vamos calcular x do vértice. Calculando x do vértice, temos menos 20 sobre 2 vezes menos 1. Assim, o x do vértice corresponde a 10. Logo, essa empresa precisará vender 10 unidades de peça para que se tenha um lucro máximo. Mudando de assunto, agora iremos viajar no mundo da trigonometria, onde iremos abordar as razões trigonométricas e suas aplicações. Então, pessoal, utilizando as razões trigonométricas para calcular o valor de seno, cosseno e tangente, nós podemos resolver uma porção de situações práticas. Como visto nas aulas anteriores, sabemos também que as razões ou relações trigonométricas estão relacionadas com os ângulos de um triângulo retângulo. As principais razões trigonométricas são seno, cosseno e tangente. As relações trigonométricas são o resultado da divisão entre as medidas de dois lados de um triângulo retângulo. Os lados de um triângulo retângulo, hipotenusa e cateto. Observe o triângulo. Você consegue observar que esse triângulo é um triângulo retângulo? Sim, ele é um triângulo retângulo. Como que eu sei disso? O triângulo retângulo é todo triângulo que possui um ângulo de 90 graus. E os lados que formam esse ângulo de 90 graus são chamados de catetos. E tomando como base um ângulo agudo, θ, posso afirmar que a distância entre B e C para este triângulo definimos como um cateto oposto e a distância entre C e A definimos como um cateto adjacente. E o lado oposto ao ângulo de 90 graus será denominado hipotenusa. Lembrando que a hipotenusa é a medida de maior comprimento no triângulo retângulo. Então, assim, podemos estabelecer as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Temos, então, o seno, que é a razão entre o cateto oposto ao ângulo e a hipotenusa, onde lê-se seno igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno é a razão entre o cateto adjacente ao ângulo e a hipotenusa,
onde lê-se que cosseno é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. E temos a tangente, que é a razão entre o cateto oposto ao ângulo e o cateto adjacente, onde podemos ler que tangente é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, dentro dessa concepção, nós temos o que chamamos de tabela de ângulos notáveis. Os ângulos notáveis, no triângulo retângulo, são os ângulos que medem 30, 45 e 60 graus. Observe na tabela que eu tenho a medida para seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Vamos começar a pensar sobre aplicações das relações métricas no triângulo retângulo. Observe a figura. Nessa figura, o triângulo é formado pelo deslocamento de 3 quadriláteros. Então, assim, a definição geométrica do teorema de Pitágoras pode ser dada como área dos quadrados encontrada com as medidas dos catetos que cabem no quadrado formado com um lado da hipotenusa. Agora, vamos ver uma aplicação prática. A Rua Tenório Quadros e a Avenida Teófilo Silva, ambas retilíneas, cruzam-se conforme um ângulo de 30 graus. O posto de gasolina Estrela do Sul encontra-se na Avenida Teófilo Silva, a 4.000 metros do citado cruzamento. Sabendo que o percurso do posto Estrela do Sul até a Rua Tenório Quadros forma um ângulo de 90 graus, no ponto de encontro do posto com a Rua Teófilo Silva, determine em quilômetros a distância entre o posto de gasolina Estrela do Sul e a Rua Tenório Quadros. Vejamos a solução. Observe a figura, onde mostra a posição do ponto e as ruas Tenório Quadros e Teófilo Silva. Observe que o eixo X representa o cateto oposto em relação ao ângulo de 30 graus. Dessa forma, o objetivo é calcular a tangente de 30. Então eu tenho que a tangente de 30 é igual à distância CO sobre a distância CA. Substituindo a tangente de 30 pelo valor que nós vimos anteriormente lá na tabela, temos que a tangente de 30 é igual a raiz de 3 sobre 3. Substituindo os valores dos lados, eu tenho x sobre 4.000. Então agora eu tenho aí a possibilidade de determinar o valor de x multiplicando em cruz os valores dessa proporção. Então eu terei 3x igual a 4.000 raiz de 3. Assim, tenho 4.000 raiz de 3 sobre 3, onde x é aproximadamente 2.309,40 metros, transformando em quilômetros, chego à conclusão de que x é igual a 2,3 quilômetros. Beleza? Pessoal, com isso chegamos ao final de mais uma aula. Aproveite para compartilhar o conhecimento com seus colegas. Bons estudos e até a próxima!